Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A paz do Senhor esteja sempre com você, comigo e com todos nós. Eu sou o Padre José Maria e no meu último vídeo eu falei da Igreja de Jesus. Falei que a Igreja Jesus fundou e entregou a Pedro para que ele desse continuidade ao projeto dele, que ele iniciou aqui na Terra. E diante do que eu falei, houve uma pessoa chamada Marcelo, que ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: Padre José Maria, quando Jesus fundou a igreja, ele falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que é católica, apostólica, romana. Ele falou isso ou não falou? Não, Marcelo, ele não falou isso não. Ele só falou o seguinte: ó, Pedro, tu és pedra, em ti eu edificarei a minha igreja. E pronto. Quanto ao nome da igreja católica, apostólica, romana, aí veio posteriormente, com o tempo, né? E a palavra católica significa universal. Por isso que a gente diz que a igreja é universal. Católica vem de kathlon, uma palavra grega que significa universal e em toda parte significa a palavra kathlon. Então, veja bem, quando a igreja fala que ela é católica, ela não quer dizer universal, não significa dizer que a igreja está presente fisicamente, geograficamente no mundo todo. Não, não é isso. Quando a igreja fala que ela é católica, ela se responsabiliza na vida missionária dessa igreja, que perpassa, através das missões, ao povo. Mostrar a beleza e o valor, né, da teologia, estudo de Deus, levar Deus aos corações da humanidade, levar Deus às nações. Então, essa é a responsabilidade do cristão. A partir do momento que eu fui batizado, que eu tornei-me sacerdote, e você foi batizado, aí nós adquirimos essa função de se tornarmos missionários do Senhor. Então, a capacidade que eu tenho, que você tem, que nós temos, não pode ficar aí, não é? Cair no abismo, no vácuo do esquecimento. Não, nós temos que proclamar a palavra do Senhor com dignidade. Por isso essa igreja é católica, porque ela precisa dos nossos favores, né? Que não é bem favores, não, é uma necessidade, uma obrigação nossa. E transmitir a palavra do Senhor aos povos. Essa é a nossa missão. Essa é a marca católica da igreja. A palavra do Senhor tem que se universalizar. A palavra do Senhor. E por isso mesmo, amados irmãos e irmãs, a primeira pessoa que usou a palavra católica foi um santo. Sabe quando? No ano 35 da nossa era cristã. Santo Inácio, que exerceu a sua função missionária episcopal lá em Antioquia. Por isso, Santo Inácio de Antioquia, e ele teve o privilégio de ser, né, discípulo de São João, o evangelista. E aí eu digo sempre que a igreja tem 3 pilares importantes: a tradição, a escritura e o magistério. E apoiado na vida de Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, a gente começa a perceber, puxa vida, como é importante a igreja, importante da igreja a tradição. Porque, com certeza, tudo que Santo Inácio aprendeu, através do seu professor, que foi São João, o evangelista, ele aprendeu pela tradição, por aquilo que São João mostrou para ele, explicou para ele, ensinou a ele. Ele exerceu isso lá em Antioquia. Olha a beleza aí. A beleza da sucessão. Ele era um bispo. E quando ele escreve a uma igreja lá de Esmirna, ele foi muito claro. Ele disse assim, quando ele escreve o pessoal de Esmirna, ele diz assim: onde comparecer o bispo, aí está a multidão. Do mesmo modo, onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Olha a beleza dessa palavra católica. Olha a beleza da universalidade daquele que proclamam a palavra de Jesus, que levam a palavra do Senhor a outros povos, né, a outras nações. Então, isso é o trabalho missionário da igreja. Isso é catolicidade da igreja, missionária, católica, universal.
E depois houve também o São Policarpo, que também foi discípulo de São João, o evangelista. E Policarpo, ele nasceu no ano 69. E quando ele foi bispo de Esmirna, também, olha a beleza da sucessão, a igreja que se expande através de tudo aquilo que Jesus confiou. E quando ele escreve a igreja também de Esmirna, ele escreve a Esmirna com extensão, ele chama de igreja peregrina de Filomélio, é outra igreja. Então ele fala assim, a igreja de Deus em Esmirna, e a igreja de Deus peregrina em Filomélio, e a todas as paróquias da Igreja Católica do mundo inteiro. Olha que coisa bonita. Então, a igreja é católica pelo fato de transmitir, de levar a palavra do Senhor a muitos corações, a muitos povos, a muitas nações, né? E isso tudo no século II. Também tem o Alexandre, né? Alexandre de Alexandria, né? Clemente de Alexandria, estou com o Alexandre na cabeça, Clemente de Alexandria, né? Ele fala também, no século II, ele fala assim, respondendo a alguns questionamentos, ele fala assim, a verdade, por excelência, por essência, está na única igreja, antiga e verdadeira, que é a Igreja Católica. E depois vem Firmiliano, de Cesareia, já no século III, ele fala assim, a esposa única de Jesus Cristo é a Igreja Católica. Deus dizia que Jerusalém era a esposa dele, né? Agora vem Jesus dizer assim, o Firmiliano dizer assim, a esposa única de Jesus é a Igreja Católica. Então é isso, meus amados irmãos e minhas irmãs. Você, Marcelo, a catolicidade da igreja está no pregar, assumir a palavra e pregar a outros povos. Transmitir com dignidade, com amor e, sobretudo, testemunhando a palavra dele, né? Levar outras pessoas, outros corações, outras nações. Aqui está a beleza da universalidade, da catolicidade dessa igreja. Mas a igreja também é apostólica, né? Por que apostólica? Porque o fundamento principal do segmento dessa igreja, Jesus confiou aos apóstolos. Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. O que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. Está em Mateus, né? A partir do versículo 13 em diante. Até o 19, né? Ele fala sobre isso. Então, o poder de ligar e desligar, confiado aos apóstolos, né? Então, essa apostolicidade, né? É muito importante. Vocês veem que vem desde o princípio da igreja. Olha aí o Policarpo, olha aí o São Clemente, olha aí o Inácio. São pessoas que vêm desde o princípio da igreja, respeitando, né, essa sucessão apostólica que hoje me atingiu, respingou em mim também, em todos os padres, né? E por isso, irmãos e irmãs, a igreja é apostólica, porque Jesus confiou aos apóstolos, né? Depois, quando Jesus fala que tu ligares na terra será ligado nos céus, exclusivamente para Pedro. Depois ele perpassa aos outros apóstolos. Onde é que a gente encontra isso? Aqui em Mateus também. Aqui em Mateus, no capítulo 18, quando Jesus perpassa o poder de ligar e desligar aos outros apóstolos, quando ele diz assim, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes, ele não usa mais os ligares, quando ele fala com Pedro, ele agora usa ligardes, para dizer que ele quer todos, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado do céu. Então Jesus perpassa aos apóstolos, e por isso que a igreja é apostólica, esse poder missionário de transformar corações e de ligar e desligar, né? E depois a função real dos apóstolos, né? Está aqui em Mateus, capítulo 28, versículos 16 em diante. Jesus fala assim, que ele entrega mesmo, ele diz com todas as letras o que ele quer desses apóstolos que ele constituiu a igreja dele.
Os 11 discípulos caminharam para a Galileia, a montanha de Jesus, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele alguns, porém duvidaram. Jesus aproximou-se deles e falou: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E agora esse último versículo é muito importante. Me dá um arrepio e me dá algo de belo no meu coração, quando ele fala assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados irmãos e irmãs, essa é a igreja de Jesus. Esse é o dever dos apóstolos, de pregar a palavra do Senhor, ensinar as pessoas, ensinar e, sobretudo, conquistar. E por isso mesmo que ele falou assim, quando se encontrou com Pedro, né? Quando ele começou a escolher os apóstolos, ele viu Pedro, viu também o irmão de Pedro, que era André, viu João, o evangelista, e viu seu irmão, né, o Tiago, o maior. Então ele olhou para eles, sobretudo quando olhou para Pedro e falou: Pedro, segui-me. A partir de hoje, tu serás pescador de homens e não mais de peixe. Então, essa é a função, irmãos. E aqui ele fala, ele explica com todas as letras qual é a função dos apóstolos, né? É transmitir a palavra dele, é fazer cada vez mais, engrandecer cada vez mais a igreja de Jesus. E ele fala uma coisa importantíssima, irmãos e irmãs, nessa transformação, dar a filiação do homem a Jesus, a Deus, né? Pelo batismo, transformar nações pelo batismo, filiar todos, né, a Deus pelo batismo, pela luz viva do Espírito Santo, né? E ele fala assim: olha, a promessa que eu faço a vocês, né, e eu não sou mentiroso, minha promessa é real. Eis que eu estarei com vocês até o final dos tempos. Quando é que Jesus está conosco, irmãos e irmãs? Na Eucaristia. Na Eucaristia, nos sacramentos da igreja. Cada sacramento tem uma graça própria, né? Cada sacramento tem uma graça apropriada de cada sacramento. E por isso mesmo, amados irmãos, ele está conosco na Eucaristia. Isso é muito importante. Por isso você que não fez primeira comunhão, faça a sua primeira comunhão. João 6, quem não come da minha carne, quando ele fala da comunhão, quem não bebe do meu sangue, não participa da minha vida. É obrigação nossa estar junto, unido, atado e firme ao Senhor Jesus, né? Pelos os sacramentos da igreja que ele fundou. E aqui ele fala: eu estou convosco até o final dos tempos. E é verdade, irmãos e irmãs. Dá algo de belo no coração de cada um de nós quando nós pensamos assim. Olhem, eu digo sempre, o médico é importante na sociedade? O juiz é importante? O professor é importante também, mas o padre é imprescindível, porque só ele traz Deus para o meio do povo. O médico não traz, o juiz não traz, o professor não traz. Só o padre, só o bispo, só o papa traz Jesus para o seio da comunidade. Conforto maior do coração pela Eucaristia. E por isso mesmo, irmãos e irmãs, esse é o nosso papel. A partir do momento que você foi batizado, indelevelmente recebeu o sinal na sua testa, no seu peito, na sua cabeça, sinal do cristão com o óleo santo, você tem a obrigação de ser outro apóstolo da modernidade dos tempos, em pleno século XXI. Deus confia em você. Marcelo, Deus confia em você, como confia em mim e como confia em todos os cristãos do mundo inteiro. Sejamos apóstolos, irmãos e irmãs. É assim que Deus quer que eu seja, que você seja, que nós sejamos todos. Mas a igreja é católica, é apostólica e é romana. Mas por que romana? Muita gente não entende muito esse termo romano. O termo romano, né, não é por uma questão nacionalista, nem particularismo da igreja, não.
nem nacionalismo, nem particularismo, mas pelo fato da sede da igreja ser em Roma. São 267 papas até hoje, com o nosso Leão XIV. E todos eles, a sede maior, onde eles ficam, onde eles transmitem a verdade, onde eles escrevem algo de belo para a igreja, para o crescimento da igreja, enquanto disciplina, enfim, enquanto outros assuntos, né? É em Roma. As encíclicas, o catecismo, né? Os documentos da igreja, a fonte maior é na Santa Sé, é em Roma. Por isso mesmo, essa igreja é romana. Não é, repito, não é por uma questão de nacionalismo, não é por uma questão de nacionalismo. É alguém que fala assim, essa igreja, né? Algumas correntes protestantes, não estou falando da igreja protestante, é corrente. Corrente não significa que é totalidade. Uma corrente protestante diz assim, como é que pode compreender se a igreja diz que é universal, é católica, mas é romana? Ou é universal, ou é nacional? Não, muito pelo contrário, né? A igreja não tem nacionalista, não é nacionalista, não tem nenhum nacionalismo, nem particularismo. A igreja romana, que é a sede principal da igreja de Jesus, da igreja católica, é em Roma. Foi lá que São Pedro morreu, na Praça São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Foi lá que São Paulo morreu, também martirizado, fora das muralhas de Roma. Por isso, lá é o berço do catolicismo, é o nosso berço. Lá é a igreja-mãe, é a igreja do Papa, não é? Roma é a diocese do Papa. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, a igreja é apostólica por ser universal. Transmitir a palavra a todos. É apostólica porque foi confiada a Pedro e aos outros apóstolos. Pedro, tu és pedra, em ti edificarei a minha igreja. E é romana porque a sua sede principal, enquanto aquela que distribui para o mundo inteiro a verdade deixada por Jesus, é em Roma. Por isso, irmãos e irmãs, é bom ser católico. Ser cristão, coloca o seu ouvidinho aqui, olha aqui. Ser cristão é muito bom. Mas ser cristão católico é muito melhor. Sabe por quê? Porque nós temos a certeza absoluta que pertencemos à igreja de Jesus. Isso nos basta. E nos faz e nos torna felizes. Por isso, Marcelo, não sei se eu satisfiz, né, o seu desejo. Então, seja orgulhoso, seja feliz por participar dessa igreja. Todos nós, sintamos-nos à vontade, porque nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus, né? E essa igreja é que nos transmite a presença real dele todos os dias, né? Tanto que ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Por isso, irmãos e irmãs, é muito bom ser cristão, é muito bom ser católico. Quando você puder, vá, não é? A sede do cristianismo, vá a Roma, conheça o Vaticano, é o nosso lugar, é o seu lugar, é o meu lugar. Orgulhemos-nos, irmãos e irmãs, por sermos cristãos e, sobretudo, católicos. Que bom! Era isso que eu queria falar para você, Marcelo, e como falo de uma maneira geral para todos que me ouvem e que me escutam. Agora um recadinho. Se você está gostando desses vídeos, dá o seu like lá. Gostei, né? Dá o dedão lá, como dizem muitas pessoas aí, né? Eu também estou imitando eles, né? E se inscreva no meu canal. Porque se você se inscrevendo e recomendando isso para outras pessoas, você está sendo um evangelizador comigo. E o parceiro da evangelização. Amém? Beijo no seu coração. Bênção, né? A bênção de Jesus através de mim. A você e a sua casa e a tudo que lhe pertence. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desçam sobre vós, vossas casas, vossas famílias, vossos bens e permaneçam para sempre. Amém. Irmão, irmã, muito obrigado. Fique com Deus, né? Fique com Deus e com Nossa Senhora lhe acompanhe sempre, né? Lhe abençoe também e lhe proteja. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.